O mais preocupante nessa trajetória de Moisés, e talvez você que está me assistindo se encontra nesta realidade, é a sua descendência será afetada. Olha que interessante. O povo que saiu com Moisés do deserto, do Egito para o deserto, não abandonaram o Egito. Eles murmuraram, eles entraram na amargura, eles tinham saudade da cebola e do alho, do pepino do Egito. E Deus matou aquela geração no deserto. Após esta realidade, uma nova geração nasce no deserto. Esta nova geração pegou em pedras para atacar Moisés. Esta nova geração disse: queremos água do Nilo. Veja, eles não nasceram no Egito. Eles não comeram pepino do Egito. Eles não beberam água do Egito. Nunca pisaram lá. Mas pela herança mental dos seus pais, o pecado que tinham, fez discipulado. E eles sentiram falta de uma coisa que eles nunca viveram. Você precisa entender que o seu estado de pecado fará discipulado na sua geração, na sua casa, na sua família. Para tudo, você que está assistindo esse vídeo, essa é a palavra de ordem para você. Stop! Abra um parênteses nessa trajetória que nós estamos aqui juntos, nesta série de vídeos que nós falamos no último sobre o jornaleiro que se tornou mensageiro. Falamos daquele que era um e na mesa de Jesus se tornou o maior missionário narrado junto com Paulo e o próprio Senhor Jesus. Eu quero falar com você, você que está distante de Deus, você que está longe do Evangelho. Agora eu quero te convidar a refletir comigo na mesma passagem que nós lemos no último vídeo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e o versículo de número 3 diz assim: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E lá embaixo, no versículo 9 diz: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse vídeo, será que o mundo está crucificado para você esta noite? Ou ele ainda te fascina? Se o mundo ainda te fascina, é com você que eu estou falando. Para tornar-se um mensageiro, para entender a importância do Salvador e para reconhecer a necessidade de um Salvador, primeiro, precisamos reconhecer o estado em que nós estamos. Lembrar que o homem sem Deus é mau na sua essência, pois a tua herança adâmica leva o homem ao estado de depravação e pecado. Reconhecer, como diz lá em Lamentações 3, do 22 em diante: do que te queixa, homem? Se for se queixar de algo, se queixe dos teus pecados. Então, você que me assiste agora, você que está longe de Deus, distante do Evangelho e que não tem andado nas Escrituras e o verdadeiro Evangelho, é com você que eu estou falando. Reconhecer o estado que esse homem estava é fundamental para que você possa reconciliar-se com Deus e, a partir desta reconciliação, junto a isto, viver a experiência da paixão pela palavra em teus olhos. Este homem mostra um cenário, um quadro grave de alguém sem Deus. E antes que você se escandalize ou se ofenda, eu não estou te chamando de endemoniado. Eu não estou afirmando que você está possuído. Mas além de mostrar para você que é importante reconhecer o estado de um homem sem Deus, reconhecer que Satanás trabalha na vida de um homem sem Deus. O diabo, ele envia os seus asseclas
E aqui ele possuiu esse homem, e o texto diz que era uma legião. Uma legião equivale a 6.000 soldados, então no mínimo 6.000 demônios atormentavam aquele homem. Satanás envia os seus asseclas e quando ele não consegue possuir uma pessoa, ele tenta influenciar. O próprio apóstolo Pedro, quando está com Jesus Cristo, e Jesus diz, eu tenho que ir para Jerusalém, Pedro diz, não vá, fique. Jesus Cristo virando e olhando-se para Pedro disse, para trás de mim, Satanás. O próprio Pedro, que neste capítulo acaba de ter uma revelação de Deus, dizendo, tu és o Cristo, agora é influenciado por forças demoníacas. Quando Satanás e seus asseclas não possui e não influencia, ele tenta oprimir. Quando Jesus diz, a minha alma está profundamente abatida, e muitos exemplos do Novo Testamento mostram que Satanás tenta criar um ambiente de opressão. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 2, ele se narra a partir dali sobre o príncipe da potestade do ar. Por isso é importante avaliarmos que, além de termos o pecado adâmico como herança, ainda temos que enfrentar a ação de Satanás contra nós. Por isso, você que nos assiste agora e está nesta batalha, como diz os pentecostais mais antigos, batalha travada. Você não pode desmaiar o teu ânimo, mas primeiro você precisa reconhecer a necessidade de ajuda. Pois é, o primeiro estado que você precisa levar em conta é que o homem sem Deus, ele é mau na tua essência. O pecado deformou, o pecado ele trouxe dano àquilo que Deus havia dado ao homem. O homem sem Jesus, ele é reflexo do mal. Ele gera, ele pratica. O homem que está na carne, Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que nós temos obras da carne. E ele começa a discorrer uma lista. Entre estas obras estão prostituição, idolatria, glutonaria, mentiras, fofocas e coisas semelhantes a esta. Pessoas que estão longe de Deus vivem debaixo destas obras. Jesus diz em João, no 14 e no 15, que nós temos que estar na videira e temos que estar limpos para que assim possamos dar fruto. Então, neste homem, o gadareno, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que um homem sem Deus, ele é mau. Talvez você não tinha parado para perceber. Você pode dizer, mas eu faço boas obras, eu ajudo os pobres, eu dou doações, eu ajudo o próximo. Isso são obras. Obras não nos justificam diante de Deus. Obras não garantem a nossa salvação. Por isso, você precisa reconhecer a necessidade de um Salvador, Jesus Cristo, o Salvador. O primeiro passo é entender que, como eu disse na abertura inicial, uma frase de Leonardo de Ravenhill, se o mundo te fascina esta noite, você precisa se arrepender dos seus pecados. O mundo sempre vai te proporcionar uma realidade que aos olhos é boa, é prazerosa. Veja, a Bíblia diz, quando Abraão separa-se de Ló, que Ló ele escolhe a campina de Sodoma e Gomorra, porque aos olhos era bela como Éden. Olha só, mas foi neste lugar que Ló se perdeu, perdeu a sua família, sua esposa virou uma estátua de sal. E foi naquele lugar que a família de Ló conheceu a prática da sodomia, o pecado sexual. Talvez você está em um lugar hoje que você, aos teus olhos, é um bom lugar, é produtivo, traz retorno, é favorável, você está prosperando, você está comprando, você está crescendo, você influencia, as pessoas estão à sua volta, mas isto não significa que você está sendo aprovado por Deus. Então a primeira questão que você precisa levar em conta, após reconhecer a necessidade de um Salvador, é o momento atual, seja ele bom, ótimo ou excelente, não determina o status de Deus sobre mim. Deus pode estar neste exato momento, desqualificando você, reprovando você
e você está em um estado humano, que aos teus olhos está tudo bem. Você comprou carro, você foi para o rolê, você usou droga, você bebeu, você se prostituiu, você flertou com o pecado e nenhum mal te aconteceu. Entenda, isto já é o mal. Essas práticas que nos tragam, como diz Salomão, é doce na boca, mas é um amargo para o estômago. O pecado é enganoso, ele é prazeroso para a carne. Paulo descreve o mal que eu não quero, este eu faço. Você precisa entender, querido irmão, que o pecado, ele é uma afronta contra Deus. A segunda coisa que você deve levar em conta é que o pecado, ele é uma afronta contra Deus. Então Deus, quando afrontado, não há uma outra reação a não ser exercer juízo. Então todas as pessoas que estão longe de Deus, por mais que sejam boas pessoas, que pratiquem boas obras, que se preocupem com o próximo, você precisa ter o sangue de Jesus na tampa do seu propiciatório, na sua vida. Então a primeira questão, depois de reconhecer a necessidade de um Salvador, é entender que o pecado é uma afronta contra Deus. Entenda, o pecado não confessado, o pecado não abandonado, ele é uma declaração de guerra contra Deus. Se você se encontra hoje na prática do pecado, se você se encontra hoje escravo da lei, se você se encontra hoje debaixo do jugo e longe de Deus, um alerta para você: os céus vão descortinar sobre a tua vida e virá a ira de Deus sobre você. Eu não estou pregando o evangelho do pânico, da psicologia reversa, mas é importante você entender que o pecado, ele é uma afronta contra Deus. O homem sem Deus, ele vive num estado de afronta. E você pode estar se perguntando: mas eu estou assim há muito tempo, estou assim há anos e nada aconteceu comigo. Eu continuo. Isto chama-se a paciência ou a longanimidade de Deus. É um atributo de Deus. Significa que Deus está te dando um tempo de arrependimento. Significa que Deus ainda tem uma expectativa que você se arrependa e abandone o seu pecado. O fato de você ainda não sofrer o dano não significa que Deus aprova todos os seus atos. Veja, Deus é soberano. Deus está no controle o tempo todo. E estar no controle o tempo todo não significa interferir no processo o tempo todo. O presidente da Volkswagen na Alemanha, ele não interfere no trabalho de um operador de máquina aqui no Brasil. Mas isso não o desqualifica como dono da empresa. Deus está no controle da sua vida. E você precisa entender que o fato de você estar prosperando, principalmente as pessoas se enganam, que prosperar financeiramente, estar bem materialmente, significa aprovação. E a Bíblia vai mostrar para nós que isso não é verdade. Jesus encontra um jovem rico e Jesus faz um apelo para ele. Ele era rico, mas ele não cumpre o apelo que Jesus fez. E a Bíblia não narra nem o nome dele. Ele poderia ter sido o primeiro apóstolo de Jesus, mas ele optou em seguir o desejo do coração dele. E isto levou ele a uma condenação. Veja, a terceira coisa que você precisa levar em conta é que o tempo está acabando. Os sinais estão mais claros que o sol ao meio-dia. Então a primeira questão é você entender que o homem é mau na sua essência e o homem sem Deus é mau. Segundo, o pecado é uma afronta contra Deus. E terceiro, você precisa entender que o tempo está acabando. Você pode me responder agora: eu escuto isso desde que eu sou criança. Eu já ouvi a igreja falar isso e nada acontece. Nós temos no mínimo mais de 300 profecias que foram cumpridas sobre a volta de Jesus. Eu vou apenas citar um dado para você interessante. A novilha que nós lemos nos primeiros vídeos do filho pródigo, ela tem uma representação escatológica. O povo de Deus, os hebreus, os judeus, os israelitas, tinham o hábito de aguardar um novilho. E existe uma expectativa por um novilho sem mancha, perfeito, que alguns estudiosos sugerem que já fora encontrado em Israel. Este é o animal do sacrifício que sinaliza sobre a volta de Cristo. Se nós olharmos o cenário político aos olhos da profecia de Ezequiel,
do capítulo 37 ao 39, quando ele fala de Gog e Magog, resumidamente, nós chegaremos a duas nações, Rússia e China. E hoje, nós estamos vendo descortinar o mundo sobre essas duas nações. A Bíblia diz em Mateus 24 sobre o final dos tempos, fome, peste, miséria, coisas espantosas. O Covid é mais um alerta, é mais um relógio escatológico, dizendo, Jesus volta. Com isto, o que você precisa fazer? Jesus um dia disse para um homem, lembre-se, louco, esta noite pedirão a sua cabeça. O tempo está acabando. A Bíblia diz em Efésios que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Então, se você se encontra hoje na prática do pecado, seja ele qual for, se você se encontra longe de Deus e sem paixão pela palavra, e você não quer praticar o ato da reconciliação, como um pregador bíblico, eu preciso falar para você, você está condenado. Jesus Cristo falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Agora aquele que não crê já está condenado. Como verdadeiro pregador do Evangelho, eu preciso apresentar para você a solução para o teu problema, a solução para a tua perdição, a solução para o teu rumo de inferno, a solução para a sua decadência moral, a solução para a sua perdição espiritual é Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você que a solução para o teu pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz e que Ele tem o tempo para voltar e está perto. Mas eu preciso ser sincero, rejeitar esta verdade. Eu tenho que dizer para você que é assinar uma alforria e entregar na mão do diabo, é assinar um cheque em branco de entregar na mão do diabo. Sabe qual é o preço que ele vai colocar lá? A sua vida. Por isso, não se deixe enganar. De Deus, ninguém zomba e nem escarnece. Aquilo que o homem plantar com abundância, ele ceifará. Se você não está contente com o que você está colhendo agora, vai uma boa notícia para você. Mude agora a tua plantação e você colherá misericórdia da parte de Deus. Quarto ponto que eu queria destacar com você. O tempo está acabando. Nós estamos em uma fila invisível, com uma senha invisível, que a qualquer momento seremos chamados para prestar conta com Deus. Se você morrer hoje, no estado em que você está, onde você passará a eternidade? Qual será o seu destino? Veja, se você está em aflição devido à pandemia, se você fica em aflição devido ao desemprego, se você enfrenta aflição devido à perca de um bem material ou de uma conquista terrena, imagine você agora passar a eternidade. Sabe o que é a eternidade? É tempo não contabilizado. Você não consegue determinar a eternidade, você não consegue dar um parâmetro cronológico para ela, não tem começo, meio e fim. Será assim o tempo todo. Onde você vai passar a sua eternidade? Eu garanto para você que se você agora se arrepender dos seus pecados, abandonar as suas mazelas morais e abrir por 5 minutos as portas da eternidade, como pastor? Através da oração. 5 minutos na eternidade orando, você nunca mais vai voltar para o mundo dos porcos e se lavar na sujeira do pecado, porque você vai experimentar o dom da vida. Os joelhos dobrados no seu quarto agora, se você está me assistindo na sua casa, abra a porta do seu quarto, dobre o teu joelho, clame a Deus com fé e você terá um momento na dimensão da eternidade e você vai experimentar como é bom. E você vai levar em conta que 1 minuto na eternidade vale mais do que qualquer balada funk, vale mais do que qualquer madrugada numa rave em um sítio com prostituição, bebida, droga e regalias, carro, motos importadas. Nada disso vai suprir o que é de fato a vaidade do seu coração. Vaidade é a ausência de Deus na vida do homem. Por isso, você precisa entender aonde você vai passar a sua eternidade. Se você está com o pensamento de que o inferno vai ser horrível, porque Satanás estará lá, você está muito, mas muito equivocado. O inferno será horrível,
Porque toda injustiça, todo mártire, toda ação contra as crianças, toda agressão contra a fé cristã, Jesus na cruz, próprio Deus, derramará a ira dele no inferno. Satanás e seus demônios foram direcionados para essa realidade. Você que me assiste, não precisa. Ainda há uma chance para você. Mas volte no próximo vídeo e veja como Deus transformou este gadareno. Como Deus fez de um homem que não tinha casa, não tinha roupa, não tinha estado social, não tinha amigos, não tinha trabalho, não tinha nada, mas ele teve Jesus. Então, se você está agora me assistindo e você se encontra nesta situação de pecado, você olha para frente e não tem nada. Você olha no seu armário e não tem nada. Você olha na sua conta e não tem nada. Você entrega currículos e não tem nada. Você não compra, não negocia, não prospera, não tem família, não tem filhos. Você está sem nada, entenda bem. Se você estiver agora me assistindo e você não tem nada, você está no meio do nada e você não consegue projetar nada, mas se pela fé você segurar nas mãos de Jesus, você tem tudo. Por isso você precisa agora levar em conta o estado que este homem estava, um estado de vergonha, porque é isto que o diabo faz. Veja, o diabo, ele não ama você. Satanás não tem mais chance de salvação. Agora, você que me assiste, mesmo estando longe de Deus, ao se arrepender genuinamente, você ainda tem chance da eternidade com Cristo. Por isso, o quinto passo é questionar-se. Pergunte-se agora, se eu morrer agora, eu não fiz um contrato, você assinou um contrato com Deus no cartório do céu e reconheceu firma, dizendo que você vai viver 60 anos? Ninguém fez isso. Então, reflita, há uma chance para você, mas para você ser salvo. Você que me assiste agora, você que está longe de Deus, aqui o Evangelho é puro, é simples. E se você se encontra no estado de pecado, o que você tem de Deus é a graça comum. Mas se você está no estado de pecado, não espere de Deus bênçãos sem medida. Você que está no adultério, você que está preso ao pecado, não espere uma palavra profética de bênção para você. Não espere eu dizer para você, levante a sua mão, porque eu vou profetizar bênçãos agora. Dê um voto em um envelope, Deus vai te prosperar. Vem para a minha igreja e dê um voto e tome um litro de óleo para ungir a tua casa. Nada disso substitui a obra de justificação. Você precisa entender que esta é a palavra do Evangelho. Não tem bênção, não tem porta aberta, não tem prosperidade se você não se arrepender do seu pecado. E você pode agora me redarguir e dizer, mas eu estou prosperando, eu estou comprando, eu estou construindo. O diabo também pode dar coisas boas, homens. Como assim, pastor? Lembre-se, quando ele foi tentar Jesus, isso é muito forte. O que ele ofereceu para Jesus? Ele ofereceu os reinos da terra, ele ofereceu as riquezas da terra, ele ofereceu os bens materiais. Agora eu te pergunto, quem entregou todas essas coisas para Satanás, se tudo é de Deus? Aí está o grande segredo do Evangelho. Deus entregou tudo ao homem no Éden. Deus chamou Adão e disse, governe, prospere, administre, produza, faça florescer. Deus entregou ao homem todo o domínio. O homem tinha todo o potencial na mão. Coube a Adão explorar e nomear tudo que Deus havia dado a ele. Mas quando Adão comete o pecado, ele entrega nas mãos do diabo tal autoridade. Por isso, Jesus Cristo no Getsemane, em agonia pela tua vida, transpirando sangue, porque os poros capilares estouraram de tanta pressão que ele estava sofrendo. E é no jardim que Jesus vence o inimigo. Jesus estava mandando uma alerta direto para o diabo.
Assim como você derrubou o homem no jardim, agora no jardim eu estou vencendo você em agonia de oração. Por que o diabo entregou essa proposta a Jesus? Porque Adão, ao pecar, entregou para o diabo todas as coisas. Mas quando Jesus Cristo na cruz, ele bradou, tetelestai, está consumado. Ele venceu, ele ressurgiu, ao terceiro dia ele ressuscitou e levantou-se, e o túmulo e a morte não segurou Jesus, ele tomou de volta todas as coisas e ele colocou tudo em seu devido lugar. Por isso, o diabo até pode te dar um carro importado. O diabo até pode promover uma cura na sua vida. O diabo até pode te abrir portas. O diabo até pode te dar status, seguidores, likes. Mas o diabo nunca poderá salvar a tua alma do inferno. Porque o que ele quer fazer com todas essas coisas, é um dito popular do rap, é te engambelar, é passar mel na tua chupeta, é cegar você até que Cristo venha e julgue as nações e você não se arrependa do seu pecado e passará a eternidade no inferno com Satanás. É por isso que talvez ele está te prosperando. É por isso que talvez ele está te abrindo portas. E Deus está olhando para você e dizendo: filho, abandone todas essas coisas e se volte para mim. Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, será que também com ele não nos daria todas as demais coisas? O estado de eternidade do homem é determinado pelas suas decisões na terra. Você não é salvo por obras. Você não é salvo por nomes. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez naquela cruz. Mas não há como seguir a Jesus sem andar na palavra. A maior fake news dos últimos anos é esta: eu sirvo a Deus, eu sirvo Jesus, eu não preciso ir para a igreja. É impossível um soldado servir a tropa e não comparecer ao quartel. É impossível um peixe viver fora d'água. Este é um ambiente que ele foi criado. O seu ambiente de prosperar não é no meio do pecado, não é no baile funk, não é na bagunça do adultério, não é no meio da desordem das religiões idólatras, não é preso ao ateísmo, ao sincretismo ou aos bens materiais. O único ambiente que você pode e será salvo é o ambiente que Jesus Cristo preparou para a sua noiva, a igreja. Por isso, esses 5 passos, encontrado no Gadareno, mostrou como é importante reconhecer o nosso estado. E você pode estar aí pensando: tudo bem, eu vou me arrepender, eu vou abandonar este pecado, mas o que eu vou fazer? Eu termino com um atributo de Deus: o amor. Entenda que o seu pecado não pegou Deus de surpresa. Entenda bem, o seu pecado de amanhã já está na cruz de 2000 anos atrás. Basta você confessar e abandonar. Você não surpreendeu Deus quando errou. E se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é usar homens que um dia erraram. Olhe bem para mim. Você confiaria o que você tem de mais importante na mão de um assassino? Pense aí, o que você tem de mais importante hoje na sua vida? Você colocaria isso na mão de um assassino? Jesus colocou. Uau! Veja, a Bíblia diz que Moisés matou um homem com as mãos e o enterrou na areia. Ele foi um assassino. Mas um dia Moisés teve um encontro com Deus. Depois de fugir por 40 anos, Moisés teve que voltar ao seu propósito. Moisés teve que se reconciliar e, a partir de um encontro com Deus e uma visão ampla do Evangelho, proto-evangelho. O que é isto? É a boa notícia escondida no Antigo Testamento. Deus deu a Moisés a palavra. E ao acender a paixão pela palavra, Deus resgatou Moisés e fez de Moisés um libertador de Israel. E Moisés foi até o Egito e libertou aquele povo. E aquele povo saiu do Egito seguindo Moisés para a terra prometida. Mas aquele povo saiu do Egito
mas o Egito nunca saiu de dentro deles. E talvez você que está me assistindo está dentro de uma realidade. Você não consegue tirar o Egito de dentro de você. Como fazer isso? A Bíblia diz, 1 Pedro diz que pela palavra você é limpo. Conforme você resgata a paixão pela palavra, conforme você medita nas Escrituras, ela vai limpando o teu espírito, tua alma e o teu corpo. O mais preocupante nessa trajetória de Moisés, e talvez você que está me assistindo se encontra nessa realidade, é a sua descendência será afetada. Olha que interessante. O povo que saiu com Moisés do deserto, do Egito para o deserto, não abandonaram o Egito. Eles murmuraram, eles entraram na amargura, eles tinham saudade da cebola e do alho, do pepino do Egito. E Deus matou aquela geração no deserto. Após esta realidade, uma nova geração nasce no deserto. Esta nova geração pegou em pedras para atacar Moisés. Esta nova geração disse: queremos água do Nilo. Veja, eles não nasceram no Egito. Eles não comeram pepino do Egito. Eles não beberam água do Egito. Nunca pisaram lá. Mas pela herança mental dos seus pais, o pecado que tinham, fez discipulado. E eles sentiram falta de uma coisa que eles nunca viveram. Você precisa entender que o seu estado de pecado fará discipulado na sua geração, na sua casa, na sua família. Veja bem, Deus libertou Moisés, transformou Moisés e fez dele um libertador. Após Moisés reconciliar-se com Deus e resgatar a paixão pela palavra, veja, Deus fez de Moisés o homem responsável em conduzir a formatação de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Se você que me assiste agora se encontra nesse estado, há chance para você. Você pode ter sido um assassino. Se você se arrepender, abandonar o seu pecado, se voltar para as Escrituras, Deus fará de você um libertador do povo. E Davi? Davi era o homem que era segundo o coração de Deus. Davi cantava de um jeito que nem Abraão cantava, nem Jacó, nem Isaac, nem Moisés. Deus falou: este é o meu menino. Mas veja o Salmo 51. Davi orando, ele diz: Senhor, pequei. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Querido, entenda essa declaração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque todos quando caem, todos quando pecam, todos quando tropeçam, procuram transferir a culpa. Foi fulano, foi Beltrano, foi o diabo, foi meu patrão, foi meu filho, foi minha esposa. Davi não. Davi disse: eu pequei. Eu reconheço, eu errei, Senhor. Eu abandonei a tua palavra. Eu deixei o seu templo. Eu deixei a harpa. Eu deixei tua casa. Músico que me assiste, é com você que eu estou falando. Reconheça que foi você que optou em pecar. Que foi você que optou em cobiçar, em se envolver com o mal, mas faça como Davi, seja como o coração de Deus. Por que Deus diz que Davi era segundo o teu coração? Porque todos quando caíram até Davi, transferiram responsabilidade. Davi disse: eu pequei. Faça isso. Experimente ser verdadeiro com você e com Deus. E coloque diante dele o seu pecado. E Davi escreveu só os salmos. E só foi o maior rei de Israel. Se hoje você for em Israel, você encontra a estátua de Davi e não encontra a estátua de Jesus. Deus pode fazer de você um ex-adúltero, um músico que vai trazer a glória de Deus para o templo. E Paulo, Saulo de Tarsis, perseguidor, cidadão romano, poliglota, 3 cidadanias, da tribo de Benjamim, fariseu, da lei, formado aos pés de Gamaliel. Que homem extraordinário! A Bíblia diz que ele respirava a morte contra os cristãos, perseguidor. Mas quando ele encontrou com Deus, ele viu, aleluia, olha o que ele fala em Filipenses, tudo isto, o nome, a formação teológica,
a importância romana, a experiência da lei, todas essas coisas eu as tenho como resíduo, como refúgio. Eu abro mão porque agora eu entendo que Cristo é muito mais importante do que todas essas coisas. Paulo diz, eu abro mão de todas essas coisas porque eu percebi que o verdadeiro valor está em Jesus. Quando Paulo viu como ele estava perdido sem Deus, ele viu o devido valor que Cristo tinha e deveria ter na vida de um homem. E tudo que ele havia ganhado, ele teve como repúdio. Ele abriu mão, é refúgio. Quando você reconhece quem é Jesus Cristo e você reconhece que você está perdido, todas as coisas perdem o sentido para você. Somente Jesus tem o devido valor na sua vida. E Deus fez deste homem o homem responsável em escrever 13 cartas que hoje é a espinha dorsal, doutrinária e teológica da igreja. Talvez você me assistiu e eu aqui esgotei os seus argumentos de desculpas esfarrapadas. Você é um ex-assassino? Deus transformou Moisés, um ex-assassino. Você é um ex-adúltero? Deus transformou Moisés, um ex-adúltero. Você é um ex-perseguidor de cristãos? Deus pode fazer de você a mente que Platão, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche, Dostoiévski, Arendt Day, filósofos disseram: esta mente é a mais brilhante que nós conhecemos, Paulo de Tarso. Você pode ser transformado por Deus. O que precisa fazer? Os passos que eu disse no começo. E aí, volte para a história do Gadareno. Deus fará de você um mensageiro do Evangelho. Mas se você não tomar a decisão e não se posicionar, como diz o hino da harpa cristã, meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte. Qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não se engane, o mundo, ele tem uma boa aparência, mas é um passaporte carimbado para o inferno. O Evangelho traz aflições, dores, perseguições, danos, percas, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para você o que está em Jesus faz de um homem. O que um homem em Jesus pode se tornar. Ele não é apenas um miserável, um homem mau, um homem condenado ao pecado, um perdido. Eu vou mostrar para você que um homem em Jesus é muito mais do que você ouviu até agora na teologia da prosperidade. Fique com Deus. Assista esse material, reflita os 5 passos, avalie a sua vida e faça como Daniel no capítulo 1, versículo 7. Decida firmemente não se contaminar com os manjares do mundo. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Ósculos fraternais.